Fala galera, pois pronto, estamos aqui para mais um vídeo, o último de 2022 e que também já desejo a todos um bom final de ano, uma boa virada e também que ano que vem seja um ano de grandes resultados e grandes conquistas, mas sem mais melongas, faça parte da Tropa EAD. A Tropa EAD é um grupo de estudos onde você pode entrar e papear com a gente. Estamos tendo reuniões ali, encontros, todos os dias da semana, às 19 horas pelo Discord, onde a gente pega os principais tópicos do edital da SpaceX e vai passando tópico a tópico resolvendo questões, ou seja, um papiro reverso, um papiro prático, não se vê teoria, sim se faz questões. E sem mais delongas, o link do grupo está aí na descrição. Quando você chegar lá, vai ter um bot, um robozinho que vai dar as saudações. E no mais, a gente pode entrar em contato um com o outro e já te coloco no grupo de 2023. Feito? Então, hoje, como comentado anteriormente no último vídeo, se você viu, se você não viu, vai estar aí no canal. A gente vai fazer geografia. Eu trouxe hoje o tópico de hidrografia e conflitos hídricos. Serão 7 questões, para que não tire muito tempo de ninguém, mas seja uma boa forma de revisar. Eu espero que esteja num tamanho bom aqui. Vou aumentar o máximo que eu posso, mas vamos à prática. A questão 1 nos diz o seguinte: para analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V quando se tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Pronto, simples, simples, simples. A Guerra de Suez pode ser considerada como símbolo da decadência do colonialismo europeu e da supremacia das superpotências, uma vez que é um dos marcos do processo de descolonização e responsável pelo fenômeno geopolítico da tensão interestatal do Oriente Médio. Meu Deus do céu, nossa, não sei nada. Mas vamos com calma. Guerra de Suez foi aquela tal guerra do canal de Suez. Aonde? Lá em Suez. Ali no Oriente Médio, onde Saddam Hussein, ele, ele, ele a invadiu ali, ele se disse dono do canal de Suez e dono das mercadorias que ali passassem, o que infringiu os interesses dos ingleses e franceses que colonizaram essa região na época ali, a qual fazia parte de França e Inglaterra. Entretanto, isso era uma afronta ao poderio, à autoridade ali desses países europeus, e isso foi um marco do fim do colonialismo. A partir dali, o Oriente Médio ganhou uma autonomia maior. Então, sim, por mais elaborada que esteja e passível de erro, essa primeira assertiva ela se prova verdadeira, porque realmente foi um marco do processo de descolonização responsável pelo fenômeno geopolítico da tensão interestatal do Oriente Médio. Porque acho que não é novidade para todo mundo que o Oriente Médio não é um dos lugares mais pacíficos do mundo. Tem Israel, tem Jerusalém, tem Síria, tem faixa de Gaza. É uma coisa bem complicada a situação que se encontra lá. Mas o que realmente está correto é que a Guerra de Suez, depois veio até a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, que foi 3 guerras em um curto período de tempo ali entre Israel, Egito e Palestina. E é um conteúdo bastante interessante e bastante cobrado. Então, o parênteses ali está muito pequeno, mas eu vou botar um V aqui, vamos que vamos. Segunda assertiva, em 1956, ao assinar a nacionalização da Companhia Universal do Canal de Suez, o regime nasserista contrariou diretamente os interesses dos acionistas, em sua maioria ingleses e franceses, que viram nessa ação um perigo aos ganhos econômicos e militares. Pois é, outra assertiva que está correta, justamente pelo fato de que eu comentei que tinha essa presença inglesa e francesa, pois essas regiões ali do Oriente Médio eram colônias dessas potências, dessas nações, e teve como marco da descolonização a Guerra de Suez, que o Nasser invadiu ali e falou, pronto, aqui é meu, e acabou. E como inclusive a França e a Inglaterra, eles vamos dizer assim, patrocinaram, deram o aval para Israel
combater essa guerra, essa ocupação ali do Canal de Suez, para que eles continuassem com uma autoridade maior. Eles, me refiro, por exemplo, à França, que queriam continuar com a sua autoridade ali. E o regime nasserista do Abdel Nasser, ele realmente contrariou os interesses acionistas. Hoje não se fala mais em interesse metropolitano, esse interesse acionista que desses ingleses e franceses. Então, exatamente, verdadeiro. A política nasserista teve como aliado Israel. Nada disso. Meu Deus do céu, isso aqui é uma afronta à história, pois eles eram inimigos de guerra, inimigos mortais. O Nasser e Israel eram completamente opostos. Então não faz sentido. Inclusive eu comentei que foi a França que até deu o aval, deu apoio a Israel para combater na Guerra de Suez, né? Na Guerra do Canal de Suez. Então temos verdadeiro, verdadeiro e falso, que espero eu esteja facilmente visível nas alternativas. Aqui, ó, letra C. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Por exemplo, percebeu que eu falei uma besteira maravilhosamente grande, estupendamente errada? Comenta aí, às vezes pode acontecer. Posso trocar um nome, posso trocar uma data, posso falar algo extremamente incoerente com a realidade, e eu peço que comente aí embaixo. Então, próxima questão. Não se atente ao número das questões, porque, por exemplo, é a segunda, mas aqui está como 4. É que eu pego das listas, as quais eu faço também, e trago aqui, e às vezes a numeração não condiz. Mas, enfim. Relatórios da ONU alertam que se o padrão de consumo não mudar, em 2025, 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em regiões com absoluta escassez de água. E 2/3 da população do mundo poderá estar vivendo sob condições de estresse hídrico. Pronto. Sobre os fatores relacionados à crise de abastecimento de água potável no mundo, podemos afirmar que... Pronto. Crise da água. 1. Embora a água doce disponível no mundo ultrapasse largamente as necessidades de consumo atuais, a crise da água é uma realidade no planeta. Perfeito. Por mais que pareça ser, talvez, contraintuitivo, mas água temos sobrando para os quase 8 bilhões de pessoas, logo mais estaremos em 8 bilhões, mas tem os 7 bilhões por enquanto de pessoas que habitam o planeta. Então, o real problema é a má distribuição, não necessariamente sendo nossa culpa, até propriamente na formação do planeta. Tem regiões que têm mais água e outras são áridas, semiáridas e desérticas. E a população, por exemplo, que vive nos arredores ou até mesmo dentro dessas áreas desérticas, tem um estresse hídrico, uma periculosidade hídrica. Acabei de inventar essa palavra, mas elas têm o perigo dessas pessoas ficar sem água é muito maior do que um cara que mora do lado do Rio Amazonas, entendeu? Então é isso que é o que tange quando se fala em crise de água, né? Então a 1 está correta. Vou botar um de verde aqui, ó. Correta. 2. Em muitos países, as reservas de águas subterrâneas renovam-se em velocidade menor que a retirada de água. Perfeito. A gente, logicamente, tira muito mais água do que a chuva pode repor, provocando a secagem de poços e um efeito de subsidência, rebaixamento, bastante pronunciado em suas áreas urbanas, que compromete a estrutura das construções e dos monumentos históricos. Meu Deus do céu, o que tirar a água do afluente tem a ver com um rebaixamento de monumento histórico? Pois é, aqui vocês estão percebendo uma maravilhosa superfície plana, que aqui eu vou desenhar uns prédios, qualquer coisa aqui, um prédio aqui, outro prédio ali, pronto, uma casinha aqui, mas enfim, esse cenário urbano aqui, e ele está sobre o solo, e depende vamos dizer assim, da seguridade desse solo para que nada venha a ruir, nada venha a ceder. Só que aqui embaixo também, desde azul, vamos supor que tem aqui o aquífero. Lógico que a profundidade não tem escala nenhuma, mas tem certos metros de distância aqui, ó, uma distância D aqui. E aqui temos o aquífero, e logo abaixo temos novamente solo, rocha, e enfim, todas aquelas camadas do solo. Aí vem o ser humaninho com sua sede por economia próspera e tira toda a água daqui, ó. Tira a água daqui, e quando tira a água daqui, vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu não consegui fazer a flecha, isso que vai acontecer. Vai acontecer
o rebaixamento, porque a água, ela segura, ela é um líquido que não é facilmente compressível e segura tudo que está em cima dali. Então fica, vamos dizer assim, fica um buraco aqui. Eu vou desenhar o cenário urbano ali, mas vocês já pegaram a ideia. Daí vai ter um buraco aqui, ó. Vai ter o buraco. Aqui nesse espaço, esse espaço em branco aí que eu deixei. Esperamos que seja um quadro aqui, ó. Seja um quadro. Esse espaço aqui no meio, ele vai ficar, conforme vai se tirando a água, esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui no meio, ele vai ficando vazio, sem nada. Aí o peso de toda o material, todo o solo que está aqui em cima, vai descer e vai formar o rebaixamento. Suponhamos que, sei lá, a gente só tira a água até aqui, ó. Aqui para cá tem água ainda. O que acontece? Vai pegar esse solo aqui para cá, já que se for tirada toda a água dali, vai ceder e acontece o tal do rebaixamento. Aí os prédios que estavam aqui desmoronam porque perderam sua fundação. Lógico que eu estou exagerando, as escalas não são nem um pouco reais, mas aí está a casa e é tudo destruído. E monumentos históricos aí foi só para dar um tchan, mas é para tratar que é um cenário urbano que sofre com esse rebaixamento. Então, novamente, a assertiva correta. Próxima. Nem sei. As construções de barragens em rios compartilhados por diferentes países, viabilizando projetos de irrigação e beneficiando a atividade agrícola. Bastante importante esse tópico, pois a construção de barragens não serve unicamente para geração de energia através da força hidroelétrica, na força da água, mas também para irrigação. Por exemplo, o Egito faz isso porque é uma paisagem bastante desértica e inclusive, ele e a China, ele e o Egito, né, ele e a China precisam fazer dessalinização da água do mar, que é um processo muito caro, porque, convenhamos, imagina quantos milhões e milhões de litros e quiçá bilhões de litros não devem ser dessalinizados para alimentar uma economia de um país durante um ano. Isso tem custo, então meio que tu vai pagar para conseguir fazer a economia girar, o que não é muito sustentável. Mas continuando, tem contribuído para a redução do estresse hídrico. Isso aqui é uma afronta ao conhecimento do concurseiro brasileiro, porque redução do estresse hídrico é uma das características mais presentes, é o estresse hídrico através de barragem. Temos aqui nosso rio e por exemplo, isso aqui é a fronteira no país X aqui, ó. E aqui para baixo, vamos dizer assim, essa área vermelha aqui tem um país e a área amarela aqui em cima é outro país. Aí esse país amarelo decide por si só, por dizer que o rio é dele, ele constrói uma barragem aqui. Aí aqui que acontece? A água vai se represar aqui e vai diminuir o fluxo de água que desce para o país que está assinalado em vermelho. Aí esse país aqui vai reclamar. Por quê? Porque a água, como eu comentei, ela é um pilar essencial para a economia. Sem falar que sem água a gente morre. Palavras mais simples. Aí todo o país não quer perder a sua quantidade de água presente no território. Por isso que o Brasil é muito, vamos dizer assim, felizardo, apesar de ter a questão da caatinga, mas ele é muito felizardo em recursos hídricos. Tem o Aquífero Guarani, tem o Alter do Chão, tem a Bacia Amazônica do Tocantins, do Paraná, do São Francisco e assim por diante. É muita água, a gente é rico nesse recurso natural. Mas, seguindo, então a nossa assertiva 13 está errada. 4. O Aquífero Guarani é uma importante reserva estratégica de recursos hídricos para o centro-sul do Brasil, a qual ainda não está sendo explorada. Aí me quebra, né? Que o Aquífero Guarani ainda não está sendo explorada, judiou. Mas a parte que eu estou assinalando, estou sublinhando em verde, está correta, mas infelizmente essa parte de que não está sendo explorada está muito errada. Haja vista as abundantes chuvas que alimentam os rios, os quais por si só garantem abastecimento da região mais dinâmica do país. Agora eu não me lembro como é que é o nome das principais, vamos dizer assim, barragens não, mas reservatórios de água da região centro-sul, mas sempre, e
normal vermos em noticiários notícias de escassez, de pouca água nos reservatórios e assim por diante. Então, sim, com certeza é errôneo falar que as chuvas e os rios são suficientes, ainda mais que tem estiagens prolongadas. Se ele falou centro-sul, a gente pode pegar um pedaço do cerrado ali, que tem metade do ano chove e a outra não, clima tropical, e assim por diante. Então, 5. 4. Errado. 5. Entre os diversos usos da água, o uso industrial é o que apresenta as maiores taxas de desperdício. Jamais. É a agricultura. Por exemplo, uma cultura que desperdiça muita água é o arroz, que é plantado debaixo da água, né? Não necessariamente pelo arroz precisar da água, mas é uma forma de minimizar o ataque de pragas e tudo que é insetos, porque a água dificulta isso. E até mesmo, por exemplo, se tiver um ataque de um... É bastante comum aquele ataque dos grilos e gafanhotos, sei lá a diferença de um grilo e um gafanhoto, mas esses bichos aí, eles acabam caindo na água e dali não saem. Então é uma forma de diminuir o custo e também não usar de meios de inseticidas, de venenos que, convenhamos, não é novidade para ninguém, que são métodos ruins, que fazem mal à saúde, fazem mal para o solo e para toda a fauna, flora e tudo que é tipo de coisa. Mas, em contrapartida, se usa uma água muito expressiva, o que é desperdício, porque poderia-se plantar esse mesmo arroz sem aquela quantidade de água. Então, a agricultura, inclusive a ordem de uso de água, agricultura, indústria e o meio urbano, né? Casas e consumo próprio. Então, essa é a ordem. Então, 1 e 2? Tem 1 e 2? Sim, letra A. Aqui, ó. Próxima. Em relação aos recursos hídricos do Brasil, leia atentamente as afirmativas abaixo. 1. Encontram-se bem distribuídos pelo território, porém não são bem utilizados. É uma afirmativa que faz certo sentido. Que nem eu comentei, tem bastante água por tudo que é lugar, daí tem a questão de que tem ali a questão do cerrado, tem a questão do meio norte, até, tudo bem, a região do nordeste, e assim sucessivamente. Seguindo. O Aquífero Guarani, maior reservatório de águas subterrâneas do mundo, está integralmente situado em território brasileiro, o que facilita a gestão dessa reserva. 3. A grande quantidade de água doce existente no Brasil deve-se a um clima que assegura chuvas abundantes e regulares em quase todo o território. E 4. Duas das maiores bacias hidrográficas do país, a do Rio Tocantins e do Rio São Francisco, encontram-se integralmente em território brasileiro. Pois pronto, vamos agora às tais alternativas. Recursos hídricos encontram-se bem distribuídos pelo território. É meio forçado a gente afirmar isso, porque, por exemplo, na Caatinga tem uma vegetação que não existe em nenhum outro lugar, não existe em nenhuma outra localidade, até mesmo de climas semiáridos e desérticos. O chão é bastante raso, né? Raso não, é pouco profundo, melhor dizendo, em decorrência da pouca erosão fluvial ou de chuva, que acaba gerando uma profundidade por desgastar as rochas, né? Então, essa afirmativa 1 aqui está incorreta. A 2 diz que o Aquífero Guarani é o maior do mundo, já está errado aí. E ele é totalmente brasileiro. Não é, infelizmente não é. Tem ali nas regiões mais sul, se eu não me engano, tem ali no Uruguai, tem ali até no... Eu não vou citar países para não me equivocar, mas é nessa região ali, Paraguai, Argentina, Uruguai, assim sucessivamente. Então, 2 também está errado. E o maior do mundo acho que ele é presente ali na Amazônia, é a junção do Alter do Chão, do Aquífero Alter do Chão. Opa, aqui não é texto não, aqui ó. É a junção do Alter do Chão
do chão, tem 0 não, do chão com o Solimões. Os aquíferos alteram do chão e Solimões. Acho que é alguma coisa do Grande Amazonas, a aquífero do Grande Amazonas, é a junção desses do aquífero altero do chão com os Solimões. Seguindo, deixa eu desselecionar a questão aqui. Temos então, provavelmente, ou todos estão corretos, já não dá para tirar aqui, ó. Já dá para tirar aqui, a 1 dá para tirar também, a 2 e a 1 também dá para tirar, sai A e B. Logo, gabarito, letra C. Então, torçamos que 3 e 4 estejam certas. 3. A grande quantidade de água doce existente no Brasil deve-se a um clima que assegura chuvas abundantes e regulares em quase todo o território. Opa. Pois é, aí que você me pergunta, tá, mas a 1 tá errada porque fala que não é abundante, ele não é regular, ele não é bem distribuído. E a 3 é para estar certa e diz que é abundante e é regular em quase todo o Brasil. É aí que está o segredo, não é completamente distribuído, bem distribuído, mas é quase em todo o território. Esse aqui é o detalhe. Então, é correto afirmar, por exemplo, tirando o Nordeste, pode-se considerar uma boa distribuição. E ainda mais se pegar num período de tempo maior, por exemplo, deixando um pouco de lado El Niño e Laninha, que mexe com essas características climáticas e quantidade de chuva e quando chove, como, e assim por diante. E a 4, duas das maiores bacias hidrográficas do país, a do Tocantins e do São Francisco, encontram-se integralmente no território brasileiro. Decorebinha, perfeito, é isso. A do Tocantins Araguaia, inclusive, possui a maior ilha fluvial do planeta, que é a Ilha do Bananal, se vocês... uma informação interessante. Ilha do Bananal. Deixa eu botar, continuar escrevendo aqui. Bacia do Tocantins. Meu Deus do céu, hein? Começou com letra minúscula. Tocantins, Araguaia. Pronto. Seguindo então, vou próximo marcar aqui, mas não vai mudar nada. Próxima questão. Tucuruí, uma das maiores hidroelétricas do Brasil, teve sua construção projetada para atender alguns importantes objetivos. Como o de gerar energia para abastecer as grandes usinas siderúrgicas do quadrilátero ferífero e as indústrias metalúrgicas da Grande Belo Horizonte. Pois é, a Tucuruí ela tem a função de abastecer usinas e também de indústrias de produção, só que não é do quadrilátero ferífero e sim do projeto Carajás, pelo que eu li por cima, nos diz a assertiva B, que é abastecer grandes projetos minerais da Amazônia, como o projeto Carajás, e indústria de produção de alumínio da região. É exatamente isso. É fácil de a gente pegar e entender, ou decora ou entende. Tipo, Tucuruí, Carajás, região norte, alumínio. É isso. Aí você já faz a ligação que projeto Carajás, se está ali, se a Tucuruí alimenta projeto Carajás e indústria de alumínio, é factível que o Carajás tenha alumínio, porque não é nada lógico, por exemplo, pegar o alumínio de Carajás e mandar para o quadrilátero ferífero para depois mandar de volta e virou aquela zona de bota, leva para cá, que leva para lá, que fala que me disse, que me falou. Então fica complicado. Então A já está fora, porque não é do quadrilátero ferífero, e sim do projeto Carajás. Então já é B o gabarito, mas vamos rever as próximas alternativas. Suprir as indústrias nordestinas, errado, nordestinas nada, amazônicas ou do norte, principalmente aquelas concentradas nas regiões metropolitanas de Salvador e Recife. Não tem nada a ver, é norte. Complementar o sistema de abastecimento energético do centro-sul, é norte. Suprir a cidade de Manaus em face do aumento da produção industrial na fase inicial da implantação da Zona Franca. Pode até ser Manaus ali na região norte e tudo mais. A Zona Franca vamos dizer assim, necessitada de energia, mas Tucuruí, o objetivo é
o projeto Carajás. Então, ela entende um pouco por trás da política de implementação e tem que decorar o nome, né? Mas, próxima questão. A respeito da Bacia de São Francisco, cujo objeto de estudo tem sido motivo de amplos debates no cenário político e economia nacional, é correto afirmar que 1. Sua área está inteiramente compreendida na região nordeste do país. Pois é, o São Francisco, o Velho Chico, ele nasce em Minas Gerais. Então, se você parar para analisar, Minas Gerais não fica no Nordeste, fica ali na região central, no Planalto Central, Cerrado, clima tropical. E então não está inteiramente compreendida no Nordeste. O 2. O Rio São Francisco, cujas nascentes se situam no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e cuja foz está localizada no litoral nordestino entre os estados de Sergipe e Alagoas, e é o mais extenso rio totalmente brasileiro. Perfeito. Ah, mas o rio Amazonas, ele nasce nos Andes. E acho que até onde a gente sabe, os Andes não pertencem ao Brasil. Então, o totalmente brasileiro é nosso, é os Velho Chico, o São Francisco. Então, aqui ó, que queria destacar. Minas Gerais, Parque Nacional da Serra da Canastra. É lá que ele nasce. É importante saber. Decoreba, não tem choro. E se bem que eu estou botando de vermelho, mas enfim, é o correto. O Serra da Canastra aqui, ó, nasce. Cujas nascentes se situam na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua lá em Sergipe e Alagoas. 3. O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, no intuito de diminuir o problema da seca na região da Caatinga, não é a única forma de aproveitamento desse rio para o desenvolvimento da região, uma vez que tanto a navegação como a hidreletricidade também tem dado a sua contribuição. Mas de definição do que se é feito com a hidrografia de uma localidade. Resolve o problema da seca, faz como matéria de irrigação, né? E também usa para gerar energia. E tem a questão do transporte de mercadoria, pessoas e bens. Então, correto. 4. Nos tempos coloniais, o curso do rio São Francisco significou o eixo de ligação entre as principais áreas produtoras de açúcar no Nordeste e a região aurífera de Minas Gerais, além de permitir que uma das margens se estabelecesse uma importante área criatória de gado. É uma afirmativa interessante, inclusive, deixa eu pegar a cor aqui, inclusive já que eu vou pegar o vermelho, já dá para eliminar tanto a A como a B, opa, estou abrindo coisa que não devia, tanto a B como a, deixa eu fechar aqui, que isso aqui não era para ter aberto não, fecha aqui, voltando, sai aqui também. Então teremos 2, 3 e 5 ou 2, 3, 4 e 5. E como sobrou apenas as alternativas com a assertiva 3, é ainda mais uma certeza que a 3 está correta. Inclusive, aí a 2 também, né? Tá aqui, esqueci de marcar. 2 e 3 corretíssimas. 4. A questão da presença, da importante presença do Rio São Francisco no contexto colonial, nos tempos coloniais. É uma afirmativa verdadeira, pois a presença do gado, ele não poderia, vamos dizer assim, viver em regiões muito áridas, pois a coisa mais óbvia do mundo é que ele precisa beber água. E também, hoje, se deslocar é fácil demais, é só pegar um carro e ir. Na época colonial era outros 500. Não podia, por exemplo, fazer 20 dias de viagem sem parar, pois ou era feito a pé ou era feito a cavalo, e também se usava os rios. E por isso, a questão até de pesca e alimentação durante as viagens, se percorria o leito do rio e assim sucessivamente criavam-se vilas, acampamentos, comunidades e sim, cresciam povos no seu redor. Logicamente, o povo traz sua economia e sua cultura. E como foi bem dito aqui, o açúcar e a produção aurífera, o ouro. Então, está correto. Assertiva 4. Então, já daria para tirar a C e sobraria a letra E,
que nos faz se ter como obrigação a 5 como correta. Afirmativa. Abre aspas. Descer o rio São Francisco, seguindo de sua nascente a sua foz, é subir o mapa do Brasil. Fecha aspas. Se refere à direção seguida pelo rio, na maior parte de seu percurso, de sul para norte. Na maior parte do seu percurso, ele fez questão de lembrar de uma questãozinha. Aqui está o nosso maravilhoso Nordeste. Aqui, ó. E aqui vem o rio, vem lá de Minas Gerais, blá 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 blá. Ele vem aqui, ó, vem subindo, ele faz, ó, dá uma descidinha ali. Então, o que ele está falando dessa parte aqui, ó? Daqui, ó. Pronto. Temos aqui então que ele corre de sul para norte, né? A gente até tem a impressão que ele corre para cima, tipo, desafiando as leis da gravidade, mas logicamente que não, né? Só daquela projeção do mapa mundi, ou mapa do Brasil, indiferente de qual for pega, parece que ele corre rio acima. Rio acima é ótimo. Brasil acima, mas não tem nada a ver, né? Então, exatamente, ele corre do sul para o norte, na sua grande maioria. Então, e está corretíssima. Próxima, nos diz o seguinte: a escassez de água no mundo torna esse recurso um foco de interesses internacionais e de conflitos, como foi muito comentado. Que eu quero água, mas o meu vizinho de fronteira não quer perder a água que eu vou ganhar. Então, aquela velha história: se meu inimigo não ganhar, eu não me importo de não ganhar também, mas se ele ganhar, eu não quero deixar de ganhar. A água tem se transformado em arma de guerra. Baita tópico. De acordo com o poder dos diferentes grupos, ela se torna propriedade cada vez mais privada e menos comum, gerando grandes conflitos distributivos. Com base em conhecimento sobre recursos hídricos e sua distribuição na Terra, assinale a alternativa em que a bacia hidrográfica indicada apresenta conflito. A. Bacia do rio Nilo, envolvendo o Egito, Sudão e Etiópia. Plau, é logo a letra A. Perfeito, rio Nilo. Tem o Nilo branco, o Nilo azul, inclusive. Que é que ele se forma através de duas repartições. Não confiem piamente no meu mapa, mas suponhamos que tem aqui e tem o branco. Tá louco, agora me quebrei, né? O branco vai ser preto, pronto. Até aqui, ó, que não posso riscar. Não, poder até posso, mas não vai servir se eu riscar branco num fundo branco. Mas aqui o Nilo azul tá de azul e Nilo branco tá de preto. E tem as posições, o Egito aqui, né? O Egito aqui, se bem que tá bem fora de vamos dizer assim, de trajetória, mas tem o Egito aqui e tem o Sudão, Egito, Etiópia e tem aqui o Sudão. Que o Sudão, por exemplo, ele quer fazer projetos de irrigação que influencia no volume de água tanto para a Etiópia quanto para o Egito. O Egito também quer fazer um processo de irrigação, como eu comentei. Se eles não têm nem água para beber, para a agricultura fica ainda mais complicado. E se Sudão fizer, ele vai ter menos água. E, inclusive, a Etiópia também quer fazer, até tá bem avançado esse projeto. Inclusive já existe a barragem, que é o Renascimento Etíope, a hidrelétrica Renascimento Etíope, que, no mesmo sentido, elimina grande quantidade de água dos outros países. Aí vira essa lenga-lenga, esse conflito. Um fala que não, vamos encher a barragem não sei quantos anos. Não, mas eu quero em muito mais anos. Mas o rio é meu, a água é minha, eu faço o que eu quero. Mas não, você não pode, porque não sei o que lá. E vira aquela confusão. A bacia platina envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Pois é, teve a guerra do Paraguai, mas agora está relativamente tranquilo. Não estamos se matando, tá todo mundo. O Brasil não tem por que reclamar em questão de volume de água. Só o rio do Amazonas já fica aquela briga entre qual que é o maior, se é o Amazonas ou se é o Nilo. Então, se Rio Jordão, envolvendo Líbano não, para ser bem sincero, nem me lembro onde é que fica o Líbano. Síria, Israel e Jordânia, pois é, Líbano não confere. Rio Reno, envolvendo Alemanha, França e Países Baixos, mais predominante na Alemanha, né? Países Baixos já não tem tanta presença. Próximo. 17, imagino que essa aqui é a última, exata.
irregular distribuição dos recursos hídricos, uso compartilhado de bacias hidrográficas, ineficientes sistemas de tratamento, desmatamento, construção de barragem, despejo de lixo, diversidade climática, expansão da urbanização, pressão demográfica, geração de energia, projetos de irrigação, dentre outros, são fatores que potencializam o estresse hídrico e originam situações hidroconflitivas. Sobre esse último termo, considere as seguintes afirmações. Um exemplo de situação hidroconflitiva é o caso da construção de barragens para projetos de irrigação na bacia do rio Nilo pelo governo sudanês, o que tem provocado tensões com o vizinho Egito. Nossa, acabei de falar disso. Lógico que já estava safo que eu tinha pensado sobre as questões e já trouxe propositalmente anteriormente a essa questão, esse tema da questão das construções de barragem. O Egito sofre realmente com a escassez de água e, como eu disse, tem um processo de dessalinização, que é caro para mais de metro, e se o Sudão decidir fazer uma barragem, quem tiver o maior poderio militar que vai ter a última palavra. Se o Sudão decidir fazer e começar a construir sem dar moral para ninguém, o Egito só vai poder fazer parar através de meios militares, e que aí, tendo os meios militares em conflito, o mais forte vai construir ou vai não construir a barragem. Então, é corretíssimo. Sei que agora eu fugi um pouco, mas é a realidade lá daquela região. O Brasil, por dispor de uma região extremamente rica em recursos hídricos, não tem registrado problemas dessa natureza com seus vizinhos ao longo da história republicana. Pois é, Guerra do Paraguai, né? Navegação da área platina, da bacia platina. E tem, inclusive até em São Paulo, tem alguns recursos hídricos de escassez e assim sucessivamente. O rio Ganges atravessa quase todo o território de Bangladesh antes de se abrir no largo Delta em território indiano. E trocou Bangladesh por território indiano, ele corre no outro sentido. Agora eu vou desenhar perfeitamente a Índia aqui, ó. Tá aqui a nossa Índia, tá aqui Bangladesh, né? Inclusive aqui fica a tal da China. Pronto, tá aí a China. Aqui I acentuado de Índia, aqui B de Bangladesh. Pronto. Lógico que o rio não vai correr muito bem assim, mas vemos que aqui, ó, desce aqui, pau, e deságua em delta. Nossa, deságua na China, aí não, hein? Deságua aqui, ó, no Oceano Pacífico? Lógico que não, no Índico. Por quê? Porque fica do lado da Índia. Olha só. Eu escrevi Índia, é Índico. Pronto. E outra, eu vou desenhar um relievinho aqui acentuado, que é o que? É o Himalaia. Ele não nasce no Himalaia, mas nasce nas regiões do Himalaia. Então, é uma informação importante. Então, inclusive, esse cenário é o contrário do que diz a assertiva 3. E, inclusive, aqui, ó, montante. O que é montante? Lembra o que? Lembra montanha. E o rio corre montanha abaixo, logo ele inicia na montanha. Então montante é em direção à nascente. E jusante é ao contrário da montante, que é onde deságua. Pelo primeiro, não é nada a ver, tem provocado desavenças, sim, é complicado. 4. No conflito entre israelenses e palestinos há um importante componente hídrico, evidenciado pela posse e controle das escassas fontes de existência na região. Israelenses e palestinos, Rio Jordão. Então, tá correta. 1 e 2 não, 1 e 3 também não, 1 e 2 e 3 também não, 1 e 4, isso, perfeitamente. Marquei até aí junto, de tão empolgado que eu fiquei. E o restante está equivocado. Porque 2 e 4 não está, 2 está errada, pois temos conflitos sim no Brasil. Então, por hoje é isso. Reforço o convite para você fazer parte da Tropa EAD.
pois, apesar de tudo, de todos os esforços dos cursos preparatórios, ter um grupo de estudos onde você usa dos mastermind, um termo mais técnico, mas tem um grupo que coopera para o mesmo objetivo, te gera, vamos dizer assim, gera uma competição entre o grupo e o grupo evolui como um todo. E as pessoas as quais têm dificuldade em matemática fazem o quê? Aprendem com as que não têm ou têm menos dificuldade, e assim ocorre com o inglês, com o português e sucessivamente física. E também faremos simulados das principais provas, inclusive os brasões e insígnias estão aqui destacados no seu lado direito, pois é importante botar em prática o que se é aprendido, pois se o cérebro não vê utilidade no conhecimento, faz o quê? Esquece. Então, reforço o convite. Primeiramente, eu sei que poucos vão chegar até o final do vídeo, pois, né, geração Z imediatista, e você venha fazer parte, não hesite, pois pode ser diferencial na sua aprovação. Até hoje, desde a criação da Tropa EAD, ali por 2020, início de 2020, não tivemos nenhum ano que não houve aprovação. Inclusive, alguns de nossos membros já foram se formaram na ESA, ano que vem vão se formar mais, e no próximo vai formar mais, e logo mais está formando na MAN, já formaram na SpaceX, ano que vem vai formar de novo, e assim sucessivamente, vão formar na iPhone, e é isso, a comprovação, é a prova de que funciona. Mas para não me alongar mais, não hesita, entre no grupo, quando você entrar lá, você vai ser recebido e logo mais a gente já te bota no grupo, onde você terá o link para entrar no Discord e participar das reuniões com a gente. Fechou? E é isso, até o próximo vídeo. Valeu e falou!